Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita. Essa live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 20 horas e 21 minutos, onde o meu objetivo é pegar aquelas dúvidas que você tem ao assistir os 3, 4 conteúdos que eu publico por dia nas minhas redes sociais. É natural que você tenha dúvidas, surjam perguntas, fruto do seu aprendizado. Então eu venho aqui, entro ao vivo no meu Instagram, @marinovinicius, @marinovinicius, toda quarta, 20 horas e 21 minutos, para essa live onde eu respondo as dúvidas de quem está ao vivo ali comigo. Se você não estava nessa última, você pode participar da próxima, toda quarta, 20 e 21, e vamos para a primeira pergunta de hoje. Vinícius, ações em queda, dólar em queda, ouro desvalorizado? Isso aqui não é uma pergunta, é uma afirmação, mas é uma afirmação incorreta, né? Ações em queda, dólar em queda, ouro desvalorizado. Na verdade, as ações vêm subindo bastante em 2021. Teve uma grande queda nas ações, né? Não uma grande queda, mas teve uma queda nas ações no início de 2021 e depois as ações engataram uma alta e naturalmente as anti-ações, dólar e ouro, que são os clássicos tradicionais, tiveram uma desvalorização, porque o fluxo do dinheiro, é o processo natural, né? A metodologia, o método investidor sempre em alta, ele não é com base simplesmente na história, no que aconteceu. História, se não tem lógica, é lixo, não tem serventia nenhuma. A história só realmente é rica quando eu consigo extrair algum aprendizado dessa história, algo replicável, né? Então eu saber só o que aconteceu não importa. O método ele é baseado na circulação, no fluxo do dinheiro, nos momentos de crise e nos momentos de crescimento da economia. E é natural as ações subirem, e quando as ações estão subindo, grande parte das compras dessas ações que fazem elas subir, é o fluxo de gente comprando ações que faz as ações subirem. De onde que vem esse dinheiro? Uma parte vem do investidor brasileiro, mas uma outra parte vem do investidor internacional, investidor estrangeiro. Quando o investidor estrangeiro ele entra com mais dólares aqui no Brasil, o dólar cai, certo? E ele direciona isso para a poupança? Não, ele direciona isso para as ações, por isso que a gente vê esse descasamento. O ouro, poxa, por que o ouro está se desvalorizando no ano mesmo que está muito mais alto que lá em 2019? A gente vê o ouro se desvalorizando porque não existe mais um cenário tão grande de pânico internacional. E o ouro é aquele investimento que se valoriza muito em momentos de pânico, de crise, de medo sobre algum contexto internacional ou um contexto nos países desenvolvidos que pode acabar respingando na economia do mundo todo. Então é natural a gente ver, é esperado a gente ver esse descasamento entre ações e anti-ações. Agora as ações não estão em queda. As ações estão batendo, inclusive, deixa eu até olhar como é que terminou hoje. Ontem as ações bateram um recorde histórico nominal, está muito longe do recorde real mesmo. Mas o recorde superficial, a gente olhando só o número, digamos assim, o recorde foi ontem, tá? É histórico, então tá errada essa afirmação aqui, tá? Se eu quiser investir hoje, qual seria esse investimento? O investimento é você quem vai escolher com base nos teus objetivos, no teu perfil, na tua situação de vida. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que quer investir por 2 anos, por 3 anos, ela quer resgatar o seu dinheiro investido daqui a 1, 2, 3 anos. Essa pessoa deve investir na bolsa, deve investir em ações? Claro que não. Só faz sentido alguém investir na bolsa se tem um foco no longo prazo. O que é longo prazo, Vinícius? Um foco em investir por pelo menos 5 anos. Pelo menos, não faz sentido. Se você tem por objetivo investir por 5, 6 anos, 10 anos, 15, 20, 30, eternamente, porque todo mundo que quer alcançar a liberdade financeira vai investir eternamente. Não tem que se preocupar com prazo. Mas você precisa investir por pelo menos 5 anos. Vinícius, vai demorar 5 anos para eu ter lucro? Não, não significa isso. Você pode ter lucro antes, é bem normal. Você pode olhar os resultados. Tem no meu Instagram, tem um destaque. Meu Instagram é @marinovinicius, tá? Se porventura alguém não sabe. Tem um destaque lá que é resultados o nome. Resultados. E você vai ver o resultado de vários alunos do meu programa de acompanhamento, que é o programa Investidor Sempre em Alta. Vendo esses resultados ali, você vai ver que o resultado ele aparece geralmente muito antes, não chega nem a completar um ano, né? Só que a bolsa ela oscila com o passar do tempo. E você não deve ter uma expectativa de curto prazo. Se você tiver, beleza, o seu ganho talvez você tenha ganho, mas vai ser um ganho migalhinha, medíocre, mais mola. Eu quero que você foque em ganhos maiores, em algo que vai transformar efetivamente o teu patrimônio, que vai multiplicar o teu patrimônio. Não que vai dar uma sominha, uma migalhinha,
Você não é uma galinha para estar ciscando aqui e ali. Você pode ter uma rentabilidade muito maior do que até você imagina, lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Só que você precisa ter esse horizonte de tempo. Poxa, beleza, então se eu quero investir com foco para eu resgatar daqui 1, 2, 3 anos, você vai investir em renda fixa. A depender, se for 3 anos, 4 anos, você pode ter uma possibilidade de escolher entre 2 tipos de investimento. Se for 1 ou 2 anos, é só um. Então, onde que você vai investir? Você vai investir a depender do seu perfil, a depender dos seus objetivos. Aí sim você vai mapear isso. O que eu quero da minha vida? Quais os objetivos que eu tenho? O que eu quero fazer da minha vida? Investimento é para isso, não é para ter uma rentabilidadezinha aqui e ali. É para você ter a vida que você quer ter. É para você não ter só a vida que dá. É para você ter a vida que você realmente quer ter. Então você tem que saber o que você quer. Vinícius, eu não sei. Define mais ou menos. Definindo mais ou menos, você vai ter um norte, uma direção geral. Tem um planejamento inicial. Depois que você tem esse planejamento, você vai investir para realizar esses objetivos. Vinícius, mudei o objetivo, mudei o prazo, mudei o valor que eu precisava. Eu achei que para minha independência financeira eu precisava de X, eu preciso de um pouco mais, um pouco menos. Você vai reajustar um pouquinho. Só que a direção de geral você já tem. Você já está investindo na coisa certa. Então você tem que saber o que você quer. Aí você vai lá e aí depois você investe. Eu não sei o que você quer da vida. Agora, só você pode tomar essa decisão. Ninguém além de você é mais capaz de tomar sua decisão de investimento. Agora, você vai ter que aprender esse processo. Você vai ter que aprender a investir. Você vai ter que aprender a fazer o teu dinheiro trabalhar por ti. Vinícius, não quero. Muito trabalhoso isso. Aprender uma vez para ter resultado por anos, por meses, por décadas. É demais para mim. Tá bom. Quem é preguiçoso, quem é preguiçosa, vai ter os resultados do preguiçoso, uma preguiçosa. Se para você é um câncer, é um sofrimento você estudar uma vez para aprender o que fazer, para conseguir colher o benefício por anos, por décadas, aí é melhor deixar na poupança mesmo. Mas é você que tem que identificar quais são seus objetivos e investir com base nisso, para aí sim você chegar onde você quer. Se você investir com base em como o Vinícius investe, nos percentuais que o Vinícius investe, você vai chegar nos meus objetivos, não nos teus. Então, onde que você investe? Depende de você. Depende dos teus objetivos. Depende do teu perfil. O Vinícius tem um certo perfil. A Ramila tem um outro perfil. Ela é mais arrojada, mais conservadora, ela vai fazer modificações nos seus investimentos. Então, você tem que saber o que você quer e como investir com base na tua própria situação de vida. Faz sentido? Então, essa resposta ela não é específica, ela não é uma receitinha de bolo. Próxima pergunta de hoje. Boa noite, professor. Como saber quando uma boa empresa não tem uma boa ação para se investir? Por exemplo, Ambev. Realmente, a Ambev, tem muita gente que adora essa ação da Ambev, por vários motivos, né? O principal motivo é a previsibilidade de resultado, é a constância de resultado, é o tamanho da empresa, né? A Ambev, querendo ou não, ela é uma empresa que tem um valor de mercado, ou seja, quanto que ela vale na bolsa? 308 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. 308 bilhões de reais. Tem poucas ações na bolsa que valem mais de 100 bilhões. Então imagina 300 bilhões, tá? E tem muita gente que tem essa visão de como que eu invio, o que significa investir na bolsa? Para várias pessoas, investir na bolsa é a possibilidade, é simplesmente isso, a possibilidade de eu ir lá e me tornar dono, sócio das maiores empresas que existem no Brasil. Só que não necessariamente isso é algo bom. No caso da Ambev, a gente consegue perceber isso. A Ambev, ela não consegue ganhar espaço, ela não consegue crescer, ela não consegue ganhar espaço para ela vender mais. Quais são os motivos disso? Existem vários motivos. Um dos principais motivos é que ela já é uma empresa grande demais, né? Tem uma grande miopia no mundo dos investimentos que muitas pessoas pregam por aí. O que você tem que fazer? Você tem que pegar e investir em ações de empresas super grandes, ações de empresas sólidas, para você ter segurança no investimento em ações, certo? Essa é uma premissa, é isso que algumas pessoas dizem. E aí, para te convencer disso, eles te mostram a rentabilidade histórica de uma ação. Olha só a Ambev, o quanto se valorizou nos últimos 10, 20 anos. Só que aí quando você olha aquilo, naturalmente o teu cérebro, ele percorre um sistema rápido de raciocínio e de pensamento.
Opa, se rentabilizou tudo isso, eu também quero essa rentabilidade. Eu vou investir nessa tal da Ambev. E aí existem várias outras ações. Itaú, por exemplo, é uma outra ação que teve uma grande valorização nos últimos 10, 20 anos. São os dois maiores ícones de paixão assim das pessoas que começam a investir em ações. Só que, o que acontece? Concorda comigo que para uma empresa, por exemplo, ela multiplicar por 10, é bem mais fácil quando ela é 10 vezes menor. E é bem mais difícil quando ela é 10 vezes maior. Imagina que você tem uma padaria e na padaria você vende R$1.000 por dia em produtos. É muito mais fácil você vender, sair de 1.000 por dia para 10.000 por dia, do que você sair de 10.000 para 100.000 por dia. É muito mais fácil porque você é pequeno, você é bem menor, você precisa de menos gente indo ali comprar para conseguir multiplicar por 10. Quando você vende R$10.000 por dia de produtos em uma padaria, poxa, passar para 100.000 tem que vir muito mais gente comprar ou as pessoas comprarem muito mais. Faz sentido? Então é muito mais difícil uma empresa grande multiplicar. É muito mais fácil uma empresa pequena multiplicar pra caramba. E aí, uma falha, um olhar que muitas vezes a gente não tem é, a gente olha para uma empresa super grande, tipo Ambev, que tem um valor de mercado de mais de 300 bilhões, e olha, caraca, olha o que rendeu a Ambev nos últimos 10 ou 20 anos. Teve uma rentabilidade de X mil por cento. Lojas Americanas é um outro caso, mais de 2.000% nas últimas décadas. E eu vejo assim, caraca, eu vou lá investir. Só que eu esqueço que as Lojas Americanas, a Ambev, o Itaú eram empresas bem menores do que são hoje. Como a empresa já é grande, ela não tem mais tanto potencial de crescimento. Quanto maior a empresa é, menor é o potencial de crescimento dela. Quanto menor uma empresa é, maior é o potencial de crescimento dela. Certo? Então, esse é um dos pontos, né, que justifica a Ambev ela não ter tanto crescimento de lucro. A gente vê que ela está empatada ali faz anos. Né? Desde que abriu o capital na bolsa, a Ambev está ali empatada, sempre no mesmo lugar. E quando a gente pega os dados aí da última década, por exemplo, a gente vê que o negócio ali está um marasmo, um grande marasmo. Isso reflete no preço da ação, porque ela é grande demais. Agora, daqui a gente tira uma conclusão. Faz mais sentido eu investir em ações de empresas que crescem mais, que têm maior potencial de crescimento, desde que respeite, seja uma empresa saudável, tenha um bom endividamento, desde que respeite alguns critérios. Mas eu preciso buscar ações de empresas que têm potencial de crescimento. Quanto maior o potencial de crescimento, maior o potencial de rentabilidade que eu tenho, certo? Só que pode vir a fazer sentido eu investir, por exemplo, na Ambev um dia. Quando que faria sentido eu investir na Ambev? Se a ação estivesse barata demais. Se, por exemplo, estivesse acontecendo, isso não é uma recomendação de investimento, tá? Mas eu vou te contar um caso, eu não quero que você invista, porque eu comentei o nome dessa ação. Você precisa ter domínio do que você está fazendo. O teu dinheiro se trata do teu futuro, do futuro da tua família. Se trata da quantidade de sim que você diz para os teus sonhos e para os sonhos da tua família. Ou a quantidade de não, se você fizer a coisa errada. Certo? Mas olha só, vamos pegar o caso hoje do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele está sendo negociado na Bolsa, deixa eu até pegar o dado exato, pelo valor de 102 bilhões. 102 bilhões, grava esse número, 102 bilhões. Só que se a gente pegar e somar o quanto vale o patrimônio do Banco do Brasil, a gente chega à conclusão de que o patrimônio do Banco do Brasil vale 127,6 bilhões. Ou seja, é uma empresa grande, vale mais de 100 bilhões do Banco do Brasil, só que está sendo negociado na Bolsa por 80% do quanto vale o patrimônio dele. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um patrimônio específico, imagina que eu tenho um patrimônio que tem o valor de 100 mil reais. 100 mil reais. E aí, esse patrimônio está sendo negociado, eu estou querendo vender esse patrimônio que vale 100 mil por 80 mil. Faz sentido investir num negócio desse ou não? Mesmo que seja uma empresa super grande, que não tenha tanto potencial de crescimento, faz sentido ou não? Faz porque eu estou comprando abaixo do preço de mercado. Aí faz sentido. Vamos pegar o caso da Ambev? No caso da Ambev, a Ambev está sendo negociada na Bolsa por 3,7 vezes o quanto vale o patrimônio dela. O patrimônio da Ambev é 82 bilhões. E ela está sendo negociada na Bolsa por 303, não é 308, errei. 303, quase 304 bilhões de reais.
Então, não fecha. Não fecha. Esse é o caso da Ambev, tá? Então tem uma diferença muito grande entre, por exemplo, o Banco do Brasil e a Ambev. Uma está sendo negociada abaixo do preço de mercado, do valor de mercado, quanto vale aquele patrimônio, e do valor do patrimônio, não do valor do mercado. E no caso da Ambev está muito acima. Então eu não tenho ali o caso de uma empresa altamente lucrativa, que a Ambev é altamente lucrativa, mas a Ambev ela não tem potencial de crescimento alto, e também ela está cara, ela não está barata, então não tem por que eu investir nela. É uma boa empresa, porque dá lucro, só que não é uma boa ação, porque eu não tenho potencial de rentabilidade, nem margem de segurança. Uma outra armadilha que pode acontecer é quando eu saber quando que uma boa empresa não tem uma boa ação, é uma forma de eu conseguir não selecionar falsas boas ações, né? Às vezes a gente vai analisar uma ação e a gente vê que, poxa, aquela é uma baita ação para eu investir, é uma empresa ultra lucrativa, eu tenho margem de segurança, é uma ação barata em relação ao lucro que ela gera, em relação ao quanto vale aquele patrimônio lá. Eu faço uma análise ali dos números, tá? Que é muito simples, com 10 minutos é fácil, você tem o domínio do que está fazendo. E aquele lucro que aparece para mim, muitas vezes, ele não é um lucro confiável. Ele é um lucro que vem de outras partes do negócio que não é só da operação do próprio negócio. Então eu preciso saber de onde vem esse lucro para eu ter confiabilidade. Eu preciso saber exatamente se aquele lucro está vindo da operação do negócio. O que é a operação do negócio? No caso da Ambev é a venda de bebidas. No caso das lojas Renner é a venda de vestuário. No caso do Banco do Brasil é o negócio financeiro. Ou se está vindo de uma venda de algum terreno que o banco ganhou por conta de alguma dívida não paga. Enfim. Alguma atividade que não é ligada, não é recorrente, que não deve acontecer nos próximos anos, nos próximos trimestres. Aquela parte do lucro tem que descontar. Então, são duas formas, tá? De eu não cair em pegadinha. Uma é eu saber de onde vem o lucro, tem que vir da operação do negócio para ele ser recorrente, para ele acontecer mais vezes, para eu saber que aquilo ali vem da operação do negócio, não é de alguma outra parte. E a outra questão que é mais específica é que como eu saber quando uma boa empresa não tem uma boa ação para eu investir, eu preciso saber analisar uma ação. Eu preciso saber olhar para os números de uma empresa em 5 minutos, em 10 minutos, eu conseguir, que dá para ser muito mais rápido, eu falo 5 ou 10 porque é um tempo de adaptação, né? Mas eu consigo pegar, olhar os números de uma empresa e em 1 minuto eu já consigo descartar essa ação. Para eu avalizar e dizer eu vou investir, eu preciso de um pouco mais tempo, 10 minutos. Em média. Mas para eu olhar assim, quando tem alguma coisa ruim, eu já consigo olhar, dar uma olhada geral e ver, aqui eu não boto meu dinheiro. Por exemplo, no meu caso, eu não coloco na Ambev. Por quê? O preço da ação é alto demais, estou olhando aqui para os números, tá? O preço da ação é alto demais, tanto em relação ao lucro que a empresa gera, quanto em relação ao quanto vale o patrimônio daquela empresa e pelo tamanho que ela tem, isso só me instala uma pulga atrás da orelha. Isso não tem tanto potencial de crescimento. Por quê? Porque ela já é grande demais. Eu prefiro focar também a atenção em empresas um pouco menores, que preferencialmente não valham mais de 100 bilhões. Essa não é uma regra geral, tá? Tudo vai depender da ação. Nada é descartado. Mas assim, quanto maior, a gente precisa ter isso em mente. Quanto maior a empresa, menor o potencial de crescimento dela. Menos no mercado digital, menos no mercado tecnológico. A gente pode ver isso, por exemplo, com a Amazon, por exemplo, né? É uma empresa grande que cresce pra caramba há vários anos e já vale centenas de bilhões há um bom tempo e cresce, cresce, cresce. É apenas um exemplo. Não sei até quando vai crescer, mas a gente consegue discernir que no mercado da tecnologia é um pouquinho diferente. Também não é tanto, mas é um pouquinho. Regra geral, para os outros setores de empresas, a gente vê com clareza isso, tá? Que quanto maior, isso até a gente consegue fazer uma análise tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quanto maior as empresas, menor tende a ser a rentabilidade no longo prazo. Quanto menor as empresas, maior tende a ser a rentabilidade no longo prazo. Por quê? Simples. O exemplo da padaria. A padaria que vende R$1.000 por dia, ela é muito mais fácil ela vender 10 mil por dia do que a que vende 10 mil vender 100 mil. Quanto maior você fica, uma maior parte do mercado você já domina. Então tem menos mercado para você conseguir avançar. Vamos pensar no caso da Renner, por exemplo, que tem mais ou menos, digamos, eu não sei se o número é exato, tá? Mas uma vez eu vi que ela estava com 35% do mercado dela. Tem como ela triplicar? Não tem.
35 vezes 3 dá 105. Não tem como ela ter 105% do mercado dela. Se ela tem todo, ela tem 100%. Agora, pensa numa outra loja, numa outra empresa de vestuário, bem pequena, que tem 1% do mercado dela. Ela vende para 1% do mercado. Ela pode se multiplicar por 100. É muito mais fácil. Entende? Então, como que eu analiso quando uma boa empresa não tem uma boa ação? Boa empresa a gente julga por marca, por nome, por ser conhecido ou não. Boa ação eu identifico como? Com base nos indicadores, com base em uma análise totalmente fria e mais do que fria, eu costumo ter esse olhar do furo, né? Como assim olhar do furo? Quando eu analiso uma ação e está tudo certinho, eu busco o problema. Por quê? Eu quero encontrar um problema, tudo que eu quero é encontrar alguma coisa para eu não investir naquela ação, porque eu estou me protegendo. É por isso que eu tenho a facilidade, a tranquilidade de eu olhar uma vez por ano, eu reanalisar uma vez por ano as minhas ações. Porque quando eu analiso, eu fico buscando problema. Se eu não acho problema, ok. Então é nessa que eu tenho que investir, diversifico e aí eu tenho tranquilidade e paz para eu ficar um ano inteiro sem olhar minhas ações e só reanalisar daqui um ano. Esse é o processo que eu faço. Próxima pergunta de hoje: é normal a demora da saída do dinheiro do banco para a corretora? Depende do horário que você fez a transferência, tá? Como que a gente manda? Como que a gente investe, né? Para eu investir na bolsa, eu preciso abrir uma conta em uma corretora de valores. Uma conta no meu nome, no meu CPF, rastreada pelos órgãos federais, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Aí, para eu mandar dinheiro da minha conta bancária para a conta na corretora, que a conta bancária tem que ser no meu CPF também, por questão de segurança, para eu mandar o dinheiro para lá, eu tenho que fazer uma TED, tenho que fazer uma transferência, tá? Entre bancos, ou algumas corretoras já estão aceitando Pix. Esse é um processo que vai se popularizar com o passar do tempo, tá? E aí, o Pix, ele é instantâneo, né? Mas a TED, ela demora ali cerca de 15 a 30 minutos se eu fiz a TED em horário útil, tá? Num dia útil, horário útil. Se tá demorando, se você fez um DOC, aí vai demorar mais alguns dias. Nem sei se DOC está funcionando, tem alguns bancos que nem tá funcionando mais o DOC. Mas se você fez a TED, por exemplo, até 4h30 da tarde, já era para estar aparecendo. Se não aparecer amanhã até meio-dia, entre em contato com o atendimento da corretora que você vai conseguir resolver. Mas provavelmente esse dinheiro vai voltar para a tua conta bancária porque aconteceu algum problema aí no envio. Próxima pergunta. Tenho muitas dúvidas com relação a qual tesouro direto investir. Com o mercado, qual seria o melhor título? Como que eu sei qual é o melhor tipo de título do Tesouro Direto para eu investir? Primeira coisa que eu preciso pensar é qualquer coisa relacionada a investimento, falei até agora um pouco atrás aí. Investimento não se trata de rentabilidade. Investimento não se trata de rentabilidade. Investimento se trata de você conseguir conquistar a vida que você realmente quer ter. Grava isso, porque todo mundo só te mostra número, só número não adianta. Você tem que saber o que você quer. Sabendo o que você quer, você vê o valor que você precisa, você vê o prazo, até quando você precisa dessa quantidade de dinheiro. A depender do prazo, vai ter algum tipo de título melhor para você. Por exemplo, tem 3 tipos de títulos públicos no Tesouro Direto, tá? Tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro Pré-fixado e tem o Tesouro IPCA+. Esse Tesouro Pré-fixado é o que tem o maior nível de risco. Dificilmente eu invisto. E quando eu invisto uma parte bem pequena do meu patrimônio nisso, porque tem um risco muito grande. Qual é o risco? O risco de não ter uma rentabilidade acima do IPCA, acima da inflação. O que é isso, IPCA, inflação? É o quanto aumenta de preço tudo que a gente consome no dia a dia. Mais uma vez, hoje foi divulgado, a nossa inflação veio acima das expectativas. Veio 0,83% no mês passado, em maio, quando a expectativa era 0,71. Então acelerou ainda mais do que a expectativa, que já estava acelerada porque já tinha acelerado antes, tá? Então, quando eu invisto no Tesouro Pré-fixado, acontece o quê? Eu tenho uma rentabilidade específica até uma certa data. Poxa, Vinícius, isso é tudo que eu quero saber quanto que vai render o meu dinheiro. Poxa, está rendendo 9% ao ano até 2026, por exemplo. Esse tipo de título, ele é extremamente arriscado. Por quê? Quanto que vai ser a inflação daqui até 2026? Será que na média a inflação não vai ser 10%? Será que pode ou não pode ser? Será que nesse ano a inflação não vai ser maior que 10%? Já passou dos 7% nos últimos 12 meses. Será que não vai ser mais?
e aí você está lá contratando um investimento que te dá 9 de forma travada, isso não muda. A economia pode mudar, pode dar problema, pode dar crise, a inflação pode bater em 20%, mas você continua com 9. Significa que você está perdendo dinheiro mesmo investindo. Então, esse tipo de título é o mais arriscado que tem. Raramente eu invisto. Aí eu fico com os extremos. Com o mais seguro e o mais inseguro em termos de rentabilidade. Como assim mais inseguro? O que eu tenho menos noção de quanto vai ser minha rentabilidade. Qual é esse investimento que eu considero o mais seguro do Tesouro Direto? É o tal do Tesouro IPCA+. O que é esse Tesouro IPCA+? O Tesouro IPCA+, é um tipo de título público que garante para o investidor a única coisa que ele precisa. Única coisa que ele precisa, que é uma rentabilidade acima da inflação. Que é o ganho real de dinheiro. É tudo que o investidor precisa, é isso. Não adianta você ter 50% de rentabilidade se o preço de tudo que você compra no dia a dia subiu 60%, você perdeu dinheiro. Você precisa estar blindado contra a inflação. Pelo menos uma parte do teu dinheiro precisa estar blindada disso. E aí existe esse tipo de título público, que é o Tesouro IPCA+, que ele te blinda, te protege do aumento da inflação. A inflação pode ser 150%, você vai ganhar um percentual de rentabilidade acima desses 150%. Então não importa quanto for, você sempre vai ter uma rentabilidade acima disso. Só que ele tem um prazo de investimento mais longo. Então, se você tiver, por exemplo, hoje os disponíveis é 2026, 2035, os dois mais recentes. Então você tem que ter um horizonte de investimento um pouco maior. Você tem que estar com foco em investir no longo prazo, Tesouro IPCA+. Se você quer investir para o curto prazo, você vai ter que ficar com o Tesouro Selic, que é aquele que você não tem nenhuma noção de quanto vai render. Vai render quanto? A taxa Selic do período. A taxa Selic média do momento. O que é a taxa Selic, Vinícius? É a taxa básica de juros da economia. Então você não tem noção nenhuma de quanto vai ser a rentabilidade. Mas ali você consegue investir para conseguir resgatar a qualquer momento, para investir com foco no curto prazo. Se você quer investir com foco no longo prazo, aí você vai ter uma rentabilidade acima da inflação no Tesouro IPCA+, e uma rentabilidade provavelmente bem melhor que a do Tesouro Selic, certo? Então é sempre assim, tá? Quanto menos tempo você tem, mais você precisa o quê? Segurança e liquidez, que é a velocidade de transformar o teu investimento em dinheiro. Você precisa disso, porque o teu prazo é curto. E aí você vai ter que abrir mão um pouquinho de rentabilidade. Se o teu foco é longo prazo, você não precisa de liquidez. Aí, a segurança, você vai ter o nível que você quiser. Você consegue ajustar a tua combinação de investimentos para conseguir ter mais ou menos segurança, certo? E a rentabilidade naturalmente aumenta porque você abre mão de liquidez. Você sempre vai ter que abrir mão de uma dessas coisas, tá? Segurança, rentabilidade ou liquidez. Pelo menos uma você vai ter que abrir mão. Não tem como ter as três juntas no mesmo investimento. Só se você combinar, aí você consegue pegar o melhor dos dois mundos. Mas você sempre vai ter que abrir mão de uma coisa. Então, se hoje eu for separar em dois grandes grupos, em dois grandes mundos, no Tesouro Direto, no investimento em títulos públicos, curto prazo, eu invisto no Tesouro Selic. No meu caso, eu não invisto diretamente no Tesouro Selic, eu invisto em um outro investimento, fundo DI do tipo simples com taxa zero, que é uma forma otimizada de investir no Tesouro Selic. E se eu estou com foco no longo prazo, aí no campo de renda fixa, tá? Aí eu invisto no Tesouro IPCA+. Em raríssimos momentos eu invisto no Tesouro pré-fixado. Onde que é melhor investir? Em fundos imobiliários ou em ações? Cuidado que essa é uma grande armadilha. Muitas vezes a gente quer escolher um tipo de investimento para investir. Por quê? Parece que isso vai ser mais fácil. Só que a tua jornada vai ser bem mais difícil você escolher um só investimento para investir. Deixa eu te dar um exemplo. Se você investir, por exemplo, só em ações, você pode ficar décadas amargando prejuízo. Como acontece, por exemplo, com uma pessoa hipotética, digamos lá, que o Elton foi lá e investiu em ações lá em 2008, no momento das máximas das ações lá em 2008. E não investiu mais. Ele investiu um valor lá e está até hoje esperando uma rentabilidade. Quando a gente olha, a gente vê, caraca, as ações subiram cerca de 80% em 13 anos. 80% em 13 anos é nada, tá? Mas beleza, 80%. Só que como existe aquela tal de inflação, o aumento dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia, na verdade esse cara ainda está perdendo 40%. Está com 40% de queda de forma real, descontando esse aumento dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Então, investindo em uma coisa só, às vezes parece inteligente, vou dar uma grande tacada,
mas na verdade essa é uma grande armadilha. Por exemplo, nesse caso, uma pessoa que investiu lá em 2008 em ações está até hoje com 40% de prejuízo em termos reais. Se você olhar para o gráfico das ações, você vai ver que subiu. Só que o aumento dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia subiu muito mais. E aí não compensa, você não enriqueceu. Aumentou o número do seu dinheiro, mas ele compra menos coisas. Entende? De forma real, você ainda está 40% para trás. Então, se investir em ações e fundos imobiliários só, você vai estar no mesmo buraco, vai estar com o mesmo problema, tá? Mas assim, aprofundando e especificando mais isso. FII ou ações? Fundos imobiliários ou ações? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que ou e não e? Por que ou e não e? Cada investimento, pensa numa seleção de futebol, pensa num time de futebol. É possível um time de futebol ganhar um campeonato se tiver só atacante no time? É possível. É provável? Não é provável. Se colocar um atacante como zagueiro, se colocar um atacante como goleiro, se colocar um atacante como volante, é bem mais difícil. Não é a posição dele, ele é atacante. É possível uma seleção só de zagueiros ganhar um campeonato? É possível. É provável? Muito pouco provável. Muito pouco. Quando você forma uma seleção, uma carteira de investimentos, uma combinação de investimentos, você está fazendo o quê? Está colocando ali investimentos. Você está formando uma seleção de investimentos, igual a seleção brasileira de futebol. Cada investimento tem uma função. E quando você usa o melhor de cada investimento dentro de uma seleção, uma combinação específica, você tem o resultado de uma seleção brasileira, por exemplo, pentacampeão mundial. Consegue discernir isso? Se você tem só atacante, se o Brasil tivesse só atacante dentro da seleção, provavelmente não seria campeão mundial 5 vezes. Talvez não seria nenhuma. Por quê? Porque não está cada um exercendo a sua função. Tem só atacante naquilo ali. Não tem goleiro, não tem zagueiro. Entende? Então, quando você combina investimentos usando o melhor que cada investimento tem a oferecer, você consegue ter um resultado muito melhor. Você consegue ganhar o campeonato. Qual é o campeonato? Realizar os teus objetivos, os teus sonhos mais rápido. Da forma mais rápida possível, certo? Porque é para isso que o investimento serve. Para você sair da vida que você está hoje e chegar na vida que você fecha o olho e você consegue enxergar aquilo que você gostaria de ter e que você não tem hoje. Os sonhos que a sua família gostaria de realizar que você não consegue dizer sim. O que você gostaria de estar fazendo hoje e não consegue. É isso, para isso que o investimento serve. Então, não se trata de ou, se trata de e. E aí, a depender do que eu quero, eu vou dosar isso da melhor forma para mim. Eu tenho alguns alunos, por exemplo, do programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento, que eles têm mais fundos imobiliários. Outros têm muito pouco porque não gostam, porque o seu objetivo é mais de multiplicação de dinheiro. Tem os outros que é mais de manutenção. Eles não querem multiplicar tanto assim o dinheiro. Então, cada um vai ter uma dosagem específica. Agora, as ações, elas têm uma função muito clara, né? A Magar, que é a combinação de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá sempre em alta investindo na bolsa, é uma combinação de 5 investimentos. 2 deles estão aqui, ações e fundos imobiliários. As ações, comprovadamente, elas são aquele atacante. É aquele investimento que tem o maior potencial de valorização com o passar do tempo. O maior, indiscutível, não tem como comparar com outro. São as ações. Os fundos imobiliários, eles têm uma função auxiliar. Pensa comigo, quem que faz o gol geralmente? É o atacante. Agora, um time consegue fazer muito gol sem o lateral? É difícil. Muitas jogadas começam pela lateral. O lateral tem uma função auxiliar, mas ele é imprescindível porque senão o gol não sai. Então, o fundo imobiliário, ele tem uma função auxiliar dentro da Magar, que é essa combinação de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, em que ele é um investimento com a função de não dar o toque para o atacante fazer o gol. Mas a função do fundo imobiliário é gerar renda mensalmente, isento de imposto de renda, uma rentabilidade maior do que é possível na renda fixa, para que você consiga ter um aporte maior todo mês para investir onde está mais barato, onde é uma oportunidade naquele momento, onde existe um investimento em promoção. Então eu faço um aporte mensal, beleza. Se eu faço um aporte mensal, eu vou juntar essa renda dos fundos imobiliários para eu potencializar esse meu aporte mensal, esse meu investimento mensal, para eu fazer essa bola da neve crescer, certo?
Se eu não faço um aporte mensal, eu consigo tirar esse aporte para investir onde agora é uma oportunidade do rendimento dos fundos imobiliários. Então ele tem uma função auxiliar que aumenta a minha rentabilidade no longo prazo. É a mesma coisa, só que muitas vezes a gente não enxerga. A gente acha que não, tudo é ações. Tem até alguns alunos que eu tenho que bater cabeça por causa disso. Eu não quero investir em fundos imobiliários, eu só quero investir em ações. Faz sentido? Não faz, mas se você quiser, tá tudo bem, vai lá. Agora não espera um resultado tão bom no longo prazo. Por quê? É igual um lateral na seleção. Você quer jogar assim um lateral? Tá bom. Quer jogar só pelo meio? Tá bom. Agora não espera que vá fazer tanto gol quanto se tivesse o lateral, se tivesse mais campo para jogar. Entende? Então, não se trata de ou, se trata de e. Eu invisto em ambos, em fundos imobiliários e ações, cada um com um objetivo, porque eu não estou focado no resultado individual de cada um, eu estou focado no todo. Não importa se o Neymar é o melhor jogador do mundo, não importa se é o Cristiano Ronaldo, não importa. Importa se a seleção ganhou o Mundial. E pronto. Isso é o que importa para mim. Se a seleção ganhou o campeonato. Adianta alguma coisa um time, uma seleção não ganhar o campeonato e um membro lá do time da seleção ser eleito o melhor jogador do mundo? Adianta nada. O foco é ganhar o campeonato, o foco é fazer gol. Não cumpre o objetivo. O objetivo é investir e ganhar dinheiro. Não importa quem foi que ganhou. Quem é a maior rentabilidade no último mês. Ações ou fundos imobiliários. Tanto faz, não importa. No longo prazo, no Brasil, é o quê? A rentabilidade é a mesma. Exatamente igual. Eles sempre estão disputando, um mais, outro menos. Fundos imobiliários têm menor volatilidade. Então eu posso investir num ou em outro. Agora, não vai ser tão bom quanto eu investir da forma certa nos dois. Nos dois. Cada um com uma função. Qual corretora você indica e por quê? Nenhuma, tá? Eu não tenho parceria com absolutamente nenhuma corretora, então não indico nenhuma. Eu te falo quais as que eu uso, né? E hoje eu uso a Clear e o BTG Pactual Digital. O BTG Pactual Digital, na minha visão, tem as melhores formas de investir em anti-ações. E a Clear eu uso porque é uma herança que eu trago. Como assim uma herança que eu trago? Quando eu comecei a investir, a Clear era a corretora que cobrava a menor taxa de corretagem que existia na época. Se eu não me engano, era R$14 ou era 14 e pouco. Cada ação que eu ia comprar, cada ação que eu ia vender, eu tinha que pagar uma taxinha de R$14, R$15, eu não lembro exatamente. Depois, essa taxa caiu para R$7,90 ou R$7,50. Não, R$7,50. Depois foi para R$2,90, depois foi zerado. Então hoje, se você quiser investir em ações, por exemplo, para comprar, você não precisa pagar nada. Tem 4 corretoras que fazem isso hoje. Você pode investir por meio da Clear, você pode investir por meio da Rico, por meio da Isa Invest ou por meio da corretora do Banco Inter. Essas 4 corretoras é taxa zero para ações. E também para fundos imobiliários, que a maioria das corretoras é taxa zero. Mas antigamente a Clear tinha as menores taxas. Antigamente tinha a taxa de custódia, que era um valor que tinha que pagar todo mês para eu manter o meu investimento sendo feito por meio da corretora. Hoje também já está tudo isento. Hoje tem muito, mas muito menos taxa. E aí na época a Clear era a que tinha a menor taxa. Então eu acabei começando por lá, por ter as menores taxas, e acabei ficando lá e não vejo por que mudar. Eu gosto de lá. Então eu invisto em tudo menos nas anti-ações pela Clear. E a minha reserva de liquidez também que está no BTG. São essas duas que eu uso. Mas aí você pode usar qualquer outra, só tem que analisar alguns critérios importantes, né? Quanto você vai pagar de taxa, o sistema. Eu gosto de pegar sempre as maiores corretoras para a gente não ter problema de sistema, de instabilidade, né? Então tem outras opções, mas essas duas são as que eu uso e as que eu mais gosto. Poderia esclarecer como é e quando utilizar a marcação por mercado? Vamos lá. O que é marcação a mercado? Aí se trata de títulos públicos Tesouro Direto. Quando eu vou lá e invisto em um título público do Tesouro Direto, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um empréstimo. Eu estou emprestando dinheiro para o governo. E aí o governo vai me pagar uma certa taxa de rentabilidade. Isso é um título público. Quando você investe em CDB, você está emprestando dinheiro para o banco está te pagando uma taxa de juros. Quando você investe em LCI, mesma coisa. Quando você investe em debênture, CRI, CRA, mesma coisa. Você está emprestando dinheiro para uma empresa e ela te paga uma taxa de rentabilidade, tá? Então, um título público é isso. Eu vou lá, assinei um contrato digital, totalmente digital,
Com o governo, que eu estou emprestando tantos reais para ele vai me pagar uma certa taxa de rentabilidade. Desde que eu mantenha o meu investimento até a data de vencimento, que é o prazo de validade. O nome técnico é data de vencimento, mas é até o prazo de validade desse título, desse empréstimo, tá? Então, eu tenho esse contrato firmado, só que o governo, ele me dá uma colher de chá. Ele diz assim, ó, para te ajudar, facilitar o teu investimento, facilitar com que você empreste dinheiro para mim, porque eu estou precisando, já que nenhum governo no mundo que eu conheço consegue pagar suas próprias contas sem dívidas, todos têm muita dívida, por meio desses títulos públicos, né? Ele diz assim, ó, eu vou te dar um direito de recompra diário. O que é isso? Você pode, a qualquer momento, a qualquer dia útil, você pode pegar o dinheiro que você emprestou para mim de volta. Só que a tua rentabilidade vai ser diferente. A tua rentabilidade vai depender das condições de mercado. Não vai ser aquela rentabilidade que você contratou na hora que você foi lá e investiu. E aí eu tenho uma aula, tem 2 aulas do módulo Investir, que é o do meu programa de acompanhamento, que é o programa Investidor Sempre em Alta, que é só sobre isso. Marcação a mercado e duration, porque o prazo também interfere. Então tem alguns quesitos técnicos ali que depois você sabe, você tira de letra. Mas que você tem que saber. Na prática, como que funciona? Se a depender do cenário, para eu resgatar antecipadamente o meu investimento, eu posso ter um lucro muito maior do que esperado, ou posso ter um lucro muito menor do que esperado, menor que aquela taxa que estava aparecendo lá para mim quando eu fui investir, ou eu posso até ter prejuízo, se eu tiver que fazer essa venda antes da data do vencimento. Se eu esperar até a data do vencimento, zero estresse, eu vou ter a rentabilidade que aparecia lá para mim no momento que eu fui fazer o investimento. Agora, se eu quiser vender antes, aí a minha rentabilidade vai depender das condições de mercado. Se as condições estiverem boas, eu posso até ter um lucro acima do esperado, bem acima. Por exemplo, eu tive um lucro de 57% em 1 ano e 3 meses no Tesouro Direto. Eu tenho alunos que me mandaram print que tiveram 11, 15, 18% de rentabilidade em 2 ou 3 meses, investindo em renda fixa. Então isso também está dentro do método Investidor Sempre em Alta, tá? E aí, porque eles pegaram um momento favorável para fazer a venda daquele título. Se tivessem pegado um momento desfavorável, poderiam ter até prejuízo. Por isso que, sempre que eu for escolher um título público, eu vou escolher um título com um prazo que eu consiga aguardar chegar aquele prazo. Por quê? Pode ser que de hoje até o prazo não venha nenhum momento bom para eu me desfazer e ter esse ganho na renda fixa, ter um ganho de ações investindo com a segurança da renda fixa. Então o que eu faço? Eu simplesmente não vendo antes e deixo até a data do vencimento. Que eu vou ter aquela rentabilidade contratada, aquela rentabilidade que aparecia para mim, no momento que eu for lá investir. Agora, se eu conseguir pegar um bom momento, eu vou ter esse ganho com a marcação a mercado, eu vou fazer uma venda antecipada e fazendo essa venda antecipada eu posso lucrar 20% em 1, 2, 3 meses. Eu tenho uma aluna que ela investiu antes, 2016, 2017, e ela está com 70 e pouco por cento de rentabilidade. Tem um outro aluno que está com quase 100% de rentabilidade em um título. Eu não lembro exatamente agora quanto tempo. Eu acho que são 2 anos, 3 anos de investimento. Na renda fixa, quase 100% de rentabilidade. Então, isso é possível, mas vai depender das condições do momento, vai depender do título. Qual título que não tem essa interferência agressiva da marcação a mercado? O Tesouro Selic, que é o tipo mais simples de investir no Tesouro Direto, que é o que rende a taxa Selic. Esse não tem quase nenhuma interferência. O Tesouro Prefixado e o IPCA+, aí tem essa interferência maior. De forma geral, é isso. A marcação a mercado eu uso se eu quiser e se for favorável para mim. Se não tiver um momento favorável, eu simplesmente aguardo a data do vencimento, aguardo o prazo de validade do título, que eu vou ter a rentabilidade contratada. Eu vou ter a rentabilidade que aparecia para mim lá no momento que eu fui investir e tá tudo certo. Zero estresse, tá? Mas é por aí que eu tenho a possibilidade de ter um ganho de ações investindo na renda fixa. Certo, gente? Se você curtiu esse vídeo, se você aprendeu aqui, se você gostou dessa consultoria gratuita, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem algum botão de like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão, clica nesse lugar aí, porque assim as redes sociais elas vão divulgar esse vídeo para mais pessoas. E assim você me ajuda a eu ajudar mais gente. Combinado? Aproveite se você conhece pessoas que querem aprender a investir na bolsa, que gostariam de lucrar
tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, compartilha com essas pessoas esse vídeo, manda em grupos de WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui, tá bom? A gente se vê na próxima consultoria gratuita no meu Instagram, @marinovinicius, na próxima quarta-feira, 2021. Grande abraço e até mais.